Bem, o que a gente vai ver hoje aqui é uma breve introdução, explicação do que seriam polinômios ou expressões polinomiais. Então, essencialmente, polinômios é uma soma de termos ou monômios. Então, primeiro a gente precisa entender o que é um termo polinomial, ou você chama de termo aqui, ou um monômio. Ok? Então, polinômios são somas de vários desses termos aqui, ou vários desses monômios. Então, essencialmente, você tem duas partes em um monômio. Então, vou colocar aqui duas caixinhas para representar cada uma dessas partes. Então, uma parte é o que a gente chama de um número fixo, que aparece aqui, que é o que a gente chama de coeficiente do monômio. E a outra parte aqui, ela envolve uma variável, ou mais geralmente, você pode ter variáveis aqui nessa expressão. Em geral, a gente vai tratar apenas do caso com uma variável apenas, mas você pode ter monômios com várias variáveis ou polinômios de várias variáveis. Então, exemplos disso aqui, por exemplo, você tem algo como 4x² vezes y. Perceba que, por exemplo, aqui esse 4 é o coeficiente, okay? Esse número fixo aqui seria o coeficiente que aparece nessa primeira caixinha aqui. E aí o outro ente matemático que aparece aqui são essas variáveis, aqui no caso, ok? No caso eu tenho duas variáveis, x e y. E uma coisa que eu não deixei claro aqui é que para ser chamado de monômio, ou enfim, uma expressão polinomial, um termo polinomial, é que você faz apenas multiplicação entre essas variáveis. Então, cada termo envolve apenas multiplicação dessas variáveis. Você pode multiplicar uma variável por ela mesma, como é o caso de x², e você pode ter multiplicação por outras variáveis, como é o caso aqui dessa multiplicação por y. E você não escreve, em geral, esses símbolos de multiplicação com um pontinho ou um x, etc. Você simplesmente, quando você faz 4 ao lado aqui desse x² vezes y, você já quer dizer que aqui tem uma multiplicação implícita. 4 vezes x² vezes y, ok? Mas, em geral, talvez você esteja mais acostumado com monômios de uma variável apenas. Então, por exemplo, se você tem 5 meios de x², no caso aqui o coeficiente 5 meios, e o monômio, a parte da variável aqui é x², ok? Esse expoente que aparece aqui é relevante porque é o que a gente chama do grau desse monômio. No caso aqui, esse monômio tem grau 3, ok? Então vamos falar explicitamente só sobre graus no caso de monômios com uma variável apenas, ok? A gente poderia falar também do grau de monômios com várias variáveis, mas aqui para a gente isso não é relevante. Então você pode ter coisas também do tipo como simplesmente um x, ok? Então isso aqui é um monômio. E você diz, mas cadê o coeficiente? Quando não aparece o número aqui na frente é porque ele é simplesmente 1, ok? Então esse x aqui é 1 vezes x, ok? Posso ver como x. E aí você diz, mas o expoente também não apareceu aqui, como da mesma forma desse y aqui não tinha um expoente aqui. Qual é o expoente? O expoente é simplesmente 1. Lembra que qualquer número elevado a 1 é simplesmente ele mesmo. É ele multiplicado por ele mesmo uma vez, então, enfim, é ele mesmo, ok? Então, aqui é como se fosse 1 vezes x é elevado a 1, ok? Então, a gente simplesmente escreve como x, ok? Um outro monômio pode ser um número também. Por exemplo, 15. E aí você diz, mas, ok, eu entendo que o 15 seria o coeficiente, mas ele é o coeficiente de quê? Precisa necessariamente aparecer uma variável? Não, aqui no caso, quando não aparece, é como se fosse a variável elevada a zero, por exemplo. Então, esse 15 aqui, então 15 é a mesma coisa que 15 vezes a x elevado a zero, ok? Então, que a gente chama um termo de grau zero, ok? Um termo constante, que a gente chama também porque não tem variável, ok? Então, é fixo. Então, mas geralmente o que são polinômios? Então, antes de falar nisso, a gente falou de monômio, então a gente tem binômios, que seria essencialmente a gente somar dois monômios, como por exemplo, sei lá, x² menos 1, ou outro exemplo, você ter 2x mais 3, ok? Esses são binômios. Em seguida você tem trinômios,
Então agora você está fazendo soma de 3 termos, aí você diz, mas espera aí, professor, você não está fazendo uma soma aqui, aqui você tem uma subtração. Mas enfim, veja que a soma é você somar o oposto de 1, né? Isso aqui é x ao quadrado mais menos 1, ok? Então isso aqui, enfim, por isso que eu estou dizendo soma, ok? Um trinômio seriam 3 termos, então, por exemplo, x ao quadrado mais 5x menos 2. Ou você ter, por exemplo, x ao cubo mais x menos 1. Isso aqui também é um trinômio. Perceba que eu estou considerando apenas exemplos de binômios e trinômios com uma variável apenas. Você poderia considerar com várias variáveis, mas é que os casos que a gente vai tratar aqui, os exemplos, etc., todos são com expressões matemáticas com uma variável apenas, em geral. Okay? E aí, em seguida, é o que a gente não chama quadrinômio, né, quintinômio, a gente simplesmente chama de polinômio, quando você tem soma de mais de 3 desses termos, ou seja, 4 ou mais termos. Então, por exemplo, você tem algo como x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x mais 3. Ou você tem x à quinta mais x à quarta menos 2x ao quadrado mais x menos 5. Perceba que aqui eu considerei um polinômio com 4 termos aqui somando, e aqui é um polinômio com 5 termos, ok? E aí você diz, é relevante a quantidade de termos que você está somando? Não. Em geral, isso é relevante apenas para esse nome que a gente dá aqui, né? Polinômio, trinômio, binômio, monômio, quando é apenas um termo. Mas, em geral, a gente chama tudo isso de polinômio. Então, tanto essa expressão aqui, do x à quinta mais x à quarta menos 2x ao quadrado mais x menos 5, então bem grande, é um polinômio. Mas essa expressão também aqui, o x ao quadrado mais 5x menos 2, a gente chama de polinômio. Essa expressão também, x ao quadrado menos 1, também chama de polinômio. Ou até mesmo se tiver apenas um único termo, também chama de polinômio ou expressão polinomial. Então a gente usa esse termo polinômio para os outros casos também. Então, em geral, essa nomenclatura aqui não é muito relevante para você entender a matemática em si que envolve aqui. Imaginariamente, qual seria a definição do que é um polinômio? Então, um polinômio é uma expressão matemática da forma. Então, mas geralmente a gente escreve como expressão matemática dessa forma aqui. Você tem uns certos coeficientes, ok? Que a gente está chamando aqui eles de A com um certo índice, associado a termos de uma certa potência. Em geral, a gente escreve essas potências em ordem decrescente, como por exemplo, a gente em geral começa com a potência de maior grau e depois vai descendo para as potências de menor grau. Então, cada um desses termos tem um coeficiente aqui e eu estou com um índice que é relacionado com esse expoente aqui. Essa expressão pode aparentar complicada, então você vai descendo aqui no grau, etc., até chegar num termo de grau 1, mas finalmente um termo constante que a gente simplesmente escreve como A0. Então, como eu disse, você tem soma de monômios, ok? Cada um desses termos aqui é um monômio, ok? Ele tem um certo coeficiente aqui. Não esqueça esse índice aqui, a única relevância dele é associar esse coeficiente ao termo desse grau, ou seja, esse AN-1 aqui é o coeficiente do termo de grau N-1. O A1 é o termo de grau 1. Em geral, como eu disse, a gente nem escreve esse 1 aqui, eu posso simplesmente escrever x, etc. E aí você faz a pergunta, será que tem que aparecer todos os termos aqui, todos os graus, ou seja, todos eles têm que ser diferentes de zero para aparecer, para ser um polinômio? Não. Alguns desses termos são zero e aí simplesmente o termo do grau não aparece, como os exemplos que a gente viu antes aqui de binômios, trinômios, etc. E uma coisa que eu estou falando aqui o tempo todo, que é, em vez de chamar de grau, ou em vez de chamar de expoente, aqui esse número aqui, eu estou falando grau. E esse é o nome que a gente diz para o polinômio. A gente diz não só o grau desse termo aqui, por exemplo, é n-1, que é esse expoente aqui, mas a gente também usa isso para dizer o grau do polinômio, que seria o termo de maior expoente. Qual é o maior expoente que aparece nessa expressão polinomial?
no caso aqui, o grau desse polinômio, esse aqui é um polinômio de grau n. Esse número aqui, em geral, ele é relevante. Não, o número de termos que você soma não é relevante. Era relevante ali para o nome que a gente dá, né, dependendo, mas como eu disse, a gente chama tudo de polinômio. Mas esse termo que tem o maior expoente, o maior número aqui no expoente, é o que esse expoente maior é o que a gente chama do grau do polinômio. Isso, claro, desde que esse coeficiente aqui não seja zero, né? Eu estou assumindo aqui, obviamente, que esse coeficiente é zero, não é zero, senão eu nem escreveria isso aqui, né, esse termo, porque seria zero vezes alguma coisa é zero. Então, isso aqui é claro, desde que esse coeficiente não seja zero, ok? Então, enfim, exemplos a gente viu disso, situações dessas. Vamos trabalhar um pouco com operações com polinômios. Então, enfim, as operações que a gente faz com polinômios, como eu disse, apesar de aparecer variáveis ali, como x, essas variáveis são números reais. Ela não é um número real fixo, mas ainda assim é um número real. Portanto, vale as regras algébricas que a gente aprendeu dos números reais, ok? Distributividade, comutatividade, etc. Então, um exemplo que eu vou fazer aqui, em vez de fazer exemplos de situações gerais com a definição geral lá de um polinômio, a gente vai fazer aqui, por exemplo, essa expressão 2x menos 1 ao cubo. Vou tentar reescrever essa expressão de uma forma um pouco mais fácil. Menos 2x mais 1 vezes 4x ao quadrado menos 2x mais 1. Ok? Então tá aí. Então quero tentar reescrever essa expressão. Eu poderia aqui simplesmente, no caso desse termo aqui, 2x menos 1 ao cubo, calcular o cubo dessa expressão, que é simplesmente ela vezes ela. Você multiplica ela mesmo 3 vezes, então é 2x menos 1 vezes 2x menos 1 vezes 2x menos 1, ok? Multiplica isso, usa a distributividade para dar o resultado. Aqui também usa a distributividade, eu posso usar 2x vezes 4x ao quadrado, depois 2x vezes menos 2x, e o 2x vezes 1, e aí depois eu faço 1 vezes 4x ao quadrado, mais 1 vezes menos 2x, mais 1 vezes 1, ok? E lembre que eu estou subtraindo essa expressão. Esse sinal aqui ele é relevante. Você não está somando esse produto, eu estou subtraindo esse produto, ok? Então esse sinal ele pode mudar as coisas que vão mudar depois do sinal dos termos que eu tenho. Mas eu tenho duas coisas relevantes aqui. Uma delas é que, enfim, quem é esse... Primeiro vamos fazer essa observação. É que essa primeira expressão, 2x menos 1 ao cubo, então eu estou fazendo a diferença de duas expressões, né? Uma delas é essa aqui, 2x menos 1 ao cubo. Então não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas enfim, eu tenho o cubo da diferença dos números. Isso daqui na realidade eu vou aqui lembrar isso. Se você faz isso, não é muito difícil, você vê quem é a diferença dos números. Vou usar outras letras aqui, vou usar A e B, por exemplo, ao cubo. Isso aqui nada mais é que A menos B vezes A menos B vezes A menos B. Se você faz esse produto aqui, o que você vai chegar é A ao cubo menos 3 ao quadrado vezes B mais 3 vezes A B ao quadrado menos B ao cubo. Ok? Então é isso que você tem aqui. Só escrever o meu B ao cubo aqui. B ao cubo. Então se eu uso nessa expressão, eu coloquei aqui pois, porque eu já ia colocar o resultado. Mas enfim, isso aqui nada mais é que 2x ao cubo. E aí eu tenho menos 3 vezes 2x ao quadrado vezes 1. Que ele mesmo, aqui o A é 2x e o B é 1, né? Mais 3 vezes 2x vezes 1 ao quadrado, que é 1, menos 1 ao cubo, que é 1, ok? Então é isso aqui que eu tenho. Essa é a minha primeira expressão. Se eu expandir, ou seja, se eu escrever essa expressão, que está bem simplificada, mas se eu escrevê-la por extenso,
eu tenho isso aqui, ok? E essa outra expressão aqui, como eu disse, eu poderia usar a distributividade, multiplicar cada um desses termos aqui, etc. Mas aí vamos perceber uma coisa interessante que aparece aqui, que é uma coisa que eu vou chamar várias vezes a atenção, que é o padrão da expressão. A princípio, uma coisa que você poderia tentar buscar é alguma relação entre essa primeira expressão, que é 2x menos 1 ao cubo, com esse produto aqui, ou algum dos termos desse produto. A princípio não está tão evidente isso, enfim, pelo menos na minha opinião aqui, que aqui eu tenho 2x menos 1, mas aqui eu tenho 2x mais 1. Mas uma coisa que você percebe é o seguinte, aqui eu tenho 2x, aqui é o quadrado do 2x, que é 4x ao quadrado. Aqui eu tenho menos 2x, que é justamente menos 2x vezes 1. E esse 1 aqui, eu posso ser visto como 1 ao quadrado, 1 ao cubo, etc. Enfim, o 1 multiplicado por ele mesmo, né? Qualquer potência do 1, ele mesmo é 1. E aí eu lembro, uma das coisas que a gente aprendeu relevante aqui antes, que seguia da regra algébrica da distributividade, foi uma coisa que a gente chamou de produto notável. E um dos produtos notáveis que a gente viu foi o seguinte. Então vamos colocar aqui. Quando a gente fala aqui no caso, perceba que essa expressão que eu escrevi aqui foi o cubo da diferença. Então, eu estou calculando a diferença desses dois números e depois tomando o cubo. Por isso que eu falo cubo da diferença. Mas um produto notável que a gente viu foi a diferença de cubos. Então, eu calculo o cubo de A menos o cubo de B. Isso é diferente, né? São duas coisas. Isso não é a mesma coisa que isso, ok? Dá para ver isso com um número. Você escolhe dois números quaisquer e você vai ver que provavelmente não vai dar a mesma coisa. Okay? Dá a mesma coisa a não ser para certos números bem específicos, por exemplo, se o B for 0, mas enfim, em geral essas duas coisas não são iguais. E essa diferença de cubos é dada pelo produto da diferença, A menos B, vezes o quadrado do primeiro, A ao quadrado, mais A vezes B, mais B ao quadrado. Então você diz, mas isso aqui está um pouco distinto do que eu queria aqui para essa minha expressão, porque os sinais de fato estão distintos, né? Então, se você vê outro produto notável que a gente aprendeu, essa é a diferença de cubos, que eu escrevi porque era parecido com essa expressão, mas, enfim, não é a mesma coisa, como eu disse. Inclusive, se você faz, enfim, essas duas coisas aqui não são iguais, né? E outra que a gente aprendeu foi a soma de cubos. Então, se você faz A ao cubo mais B ao cubo. Então, nesse caso aqui é A, produto da soma dos dois números, pelo quadrado do primeiro, menos agora o produto dos dois números, A vezes B, mais o quadrado do segundo. Então, são duas expressões bem parecidas, mas ainda assim elas são distintas. Então vamos usar isso aqui para reescrever. Não tenho tanto espaço, mas ainda dá para escrever aqui. Essa expressão aqui, que era esse produto aqui, que se você perceber, como eu disse antes, qual é o padrão que aparece nesse termo aqui? Talvez está um pouco difícil de perceber, mas você vê aqui é 2x, aqui é 4x ao quadrado, que é 2x ao quadrado. Justamente o que eu tenho aqui, né? A ao quadrado. Aqui eu tenho menos 2x, que é menos 2x vezes 1, que seria o A sendo 2x e o B sendo 1. Será que dá certo mesmo? Será que aqui seria 1 ao quadrado? Sim, de fato, 1, que é 1 ao quadrado. Então, essa expressão aqui que eu tenho, que é 2x mais 1 vezes 4x ao quadrado menos 2x mais 1, isso aqui nada mais é que justamente a soma dos dois cubos aqui. E dá para ver, se você tem dificuldade em ver, como eu disse, uma coisa que eu vou falar várias vezes aqui é pause o vídeo, volte, pause na tela que ficou ali e aí tente fazer essa expressão, tente fazer essas contas. Se você não acha que a forma que eu estou fazendo aqui não é a mais conveniente ou que você tem alguma dificuldade em seguir o que eu estou fazendo. Então a recomendação que é sempre válida é você pausar o vídeo, voltar, tentar fazer, sempre tentar com uma folha de papel na mão e um lápis ou uma caneta e tentar fazer essas contas aqui, ok? Não necessariamente seguir o vídeo sem parar. Então, essa expressão aqui eu posso ver como uma soma de dois cubos. No caso aqui,
E se você faz o produto, você vê que é, como eu disse aqui, esse A é 2x e o B é 1. Simplesmente isso, você vê A ao quadrado, 2x ao quadrado, 4x ao quadrado, menos A vezes B, menos 2x vezes 1, e aqui mais B ao quadrado, que é 1 ao quadrado, é a mesma coisa. Então, enfim, isso aqui simplesmente vai ficar soma do cubo de 2x, mais o cubo de 1, que é 1, ok? Então, essa expressão aqui que aparentava ser mais difícil, né, bem complicada, essa grandona aqui, fica algo bem simples. Dá para reescrevê-la bem simples por esse produto notável aqui, soma de cubos. E essa outra expressão que eu tenho esse cubo aqui, eu posso reescrevê-la por extenso dessa forma aqui. E aí você vê, ok, então vamos voltar para o meu problema aqui. Eu tratei cada termo separado e eu estou fazendo, mas no fim das contas o que eu quero fazer é a diferença desses dois termos, que é esse termo menos esse daqui, que é dado por esse produto. Mas isso é a mesma coisa que fazer essa expressão aqui que eu tenho, que é o cubo de 2x menos 3 vezes o quadrado de 2x mais 3 vezes 2x menos 1. Ok? Você pode fazer essa conta, mas enfim, é isso daqui, menos essa expressão aqui de baixo. Perceba o sinal que eu tenho aqui, né? Menos. E aí uma coisa que vai acontecer é que em ambas as expressões eu tenho esse termo aqui, cúbico, que é o mesmo, que é o 2x ao cubo, aparece aqui, e depois eu vou subtrair esse termo que vem dessa expressão aqui também, 2x ao cubo. Ou seja, esse termo é cancelado, porque fica 2x ao cubo menos 2x ao cubo vai dar zero. Okay? Então, no fim das contas, eu só vou ter esse outro pedaço da expressão que sobrou, esse pedaço aqui, menos esse número aqui, que é 1. Okay? Então, menos 1. Então, vou ter isso aqui menos 1. Dá até para escrever aqui. Então, no fim das contas, vamos só reescrever. Eu tenho menos 3, vamos só calcular aqui quem é. 2x ao quadrado é 2 ao quadrado, que é 4, vezes x ao quadrado, 4x ao quadrado, vezes 3, no caso, 4 vezes 3 vai dar 12. Eu tenho menos ali, então vou ficar com menos 12x ao quadrado. Vamos ver qual é o outro termo agora. 3 vezes, no caso, eu tenho 3 vezes 2x. Então, é 6x. 3 vezes 2, 6, né? Eu tenho mais 6x. Daí eu tenho menos 1, ok? E isso era essa expressão aqui, ok? E agora eu tenho menos essa expressão. Lembra que esse termo menos esse já cancelei, deu 0. E agora menos 1. Por isso que eu disse, preste atenção nesse sinal que é relevante. Eu não estou somando essas coisas, estou subtraindo. Então, não só eu subtraio esse termo, eu subtraio esse termo aqui também. Ok? Então, vou fazer menos 1. E aí, finalmente, eu fico com menos 12x ao quadrado mais 6x menos 2. Mas, enfim, expressões polinomiais são algo que aparece constantemente quando você lida com expressões matemáticas, seja lá com o que for que você esteja calculando. E, essencialmente, a gente pode até usar truques para simplificar o que é algo relevante, principalmente com relação ao tempo que a gente calcula. Dependendo da expressão, se ela for muito grande, é necessário até você simplificá-la ou reescrevê-la para que um computador, por exemplo, possa calcular aquilo. Você precisa, de fato, escrevê-la de uma forma mais simples. E não só é algo que economiza tempo, mas o que está por trás mesmo dessas regras, mesmo que você economize ou não tempo, é simplesmente as operações lá dos números, as regras que a gente viu dos números reais, comutatividade, associatividade, distributividade, que poderiam ser usadas aqui sem nenhum recurso para economizar tempo. Então, isso é o que importa de fato, mas economizar tempo também é relevante, porque vale a pena.